3, gravando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso 8º encontro, Minha Vida Terapia. Esses encontros têm a intenção de divulgar e trazer esclarecimentos sobre as diversas terapias integrativas que temos hoje em dia. Eu, Ana Carolina, conheço muitos terapeutas e muitos participaram de algum dos nossos workshops. Outros colegas me foram apresentados por amigos, e esses colegas que eu trago aqui no nosso canal são capazes e são cheios de boa vontade e contribuem com a ascensão do planeta com seus trabalhos. Hoje é dia 1º de 11 de 2024. E é importante saber que não há nenhuma troca financeira nestes encontros e que todos que passam por aqui e que me auxiliam na administração do vídeo estão trabalhando voluntariamente. O intuito é a divulgação das terapias e para quem desejar contatar o terapeuta entrevistado, sempre deixaremos os contatos dos mesmos na descrição do vídeo. Hoje nós temos a convidada Cris Pereira, que é terapeuta holística. Vamos falar do especial Sound Healing. Cris Pereira é mãe, yogini, terapeuta holística, pós-graduada em psicologia transpessoal e trabalha no despertar das almas para o amor através da cura emocional e expansão da consciência. Mas nem sempre foi assim. Após uma trajetória de 25 anos no ambiente corporativo, especificamente na área tributária de grandes empresas multinacionais, como a que eu não vou saber pronunciar. Mas, enfim, Cris teve sua vida transformada após sofrer um burnout e adquirir uma doença autoimune. Foi então que conheceu as terapias holísticas, que desempenharam um papel crucial em sua recuperação e prevenção do esgotamento mental. Motivada por sua própria experiência de superação, Cris fez transição de carreira e atualmente oferece atendimentos para ajudar as pessoas a acalmar a mente, dissolver travas emocionais, inconscientes e padrões de comportamento que as impedem de avançar em sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ainda a Cris também atua como facilitadora de meditação sonora e sound healing em retiros e eventos corporativos. E deixa eu fechar aqui. Muito obrigada, Cris, seja bem-vinda. Você sabe que quando eu comecei a ler sobre, assim, essa descrição que você fez, toda hora eu me emociono. Sabe, essa trajetória da nossa vida, assim, às vezes tem tantas transformações, né? Então eu vou lendo assim, me emociono, é isso. Por favor, Cris, pode conversar, contar um pouquinho para nós da sua trajetória. Gratidão, Aninha. Boa noite a todos. Eu sou a Cris Pereira, como a Aninha me apresentou. Para mim é uma honra estar aqui participando dessa live, dessa reunião. Fiquei muito feliz quando a Aninha entrou em contato comigo, fazendo esse convite. Ainda mais sendo nesse formato, né? Tão próximo, tendo essa interação com todos que estão participando. E para mim é uma alegria e uma honra poder falar também um pouquinho mais desse trabalho que eu realizo com a terapia do som, essa jornada também, né, essa transição de carreira. Eu também me emociono toda vez que alguém me pede, né, para trazer um pouquinho sobre essa história e eu conto, porque é uma jornada que eu decidi seguir, né, atendendo os chamados do meu coração. Né? Então, para mim é sempre emocionante olhar para trás e ver tantas coisas que foram chegando ao longo dessa jornada aí, seguindo esse chamado. Gratidão, Cris. Cris, me fala um pouquinho, então,
desse período que você teve o. Eu vou falar um pouquinho de você, depois a gente fala do seu trabalho. Como foi, assim, quando você descobriu o burnout? Porque, como terapeuta, eu já percebi que eu tive clientes, por exemplo, que não percebiam que estavam tendo burnout, sabe? Só estavam estressados, estressados, estressados. E quando, digamos assim, ficou tão, né, estressado que foi no médico e daí a gente acabou descobrindo que realmente era um burnout. Como foi para você? Realmente, o burnout, ele é difícil das pessoas identificarem, até chegarem nesse diagnóstico, né? São muitos sintomas que a gente tem e que são mascarados pelo fato da gente achar que algumas situações, dores, desconfortos, são algo normal, né? Infelizmente, hoje em dia, as pessoas, elas, assim, na sociedade no geral, a gente ali envolto a tanta demanda, a tantas demandas externas que a gente acaba não se percebendo, né, no meio de tantas atividades que a gente tem que executar, prazos. E nessa época eu trabalhava numa indústria farmacêutica e eu tinha muitos prazos, eu estava em meio a um projeto muito grande, né, de implementação de sistemas, e havia muita pressão, né, sempre trabalhando nesse ritmo, né, nessa pressão, e os desconfortos por conta do estresse, né, então é um desconforto constante, na verdade, com o estresse, sente dor nas costas, mas a gente vai ignorando, né, e eu fazia muitas massagens ayurvédicas que eu gostava de fazer, e foi no meio dessas massagens que eu comecei a conhecer as terapias integrativas, o Reiki, foi quando eu conheci o Reiki, e que me ajudou a aliviar esses sintomas, né? Mas por muito tempo eu ignorei todos os sintomas, né? E eles foram piorando cada vez mais, né? Além das dores nas costas, começou os esquecimentos, né? E a gente não percebe, né, que é uma coisa constante e que não, isso não é normal, né? A gente vai ignorando porque a gente está preocupado com os prazos, né, com os projetos que a gente tem que entregar, tantas demandas. Eu sou mãe também, então tinha que conciliar também a rotina de casa com 2 filhos, né? Estudos e tudo mais, e a gente vai ignorando, a gente negligencia, né, o nosso autocuidado mesmo, né, a pessoa mais importante da nossa vida, a gente acaba negligenciando tudo isso, né, e é muito louco porque a gente não para pensar que se a gente não está bem, todo o restante para também, né, porque depende da gente estar ali com disposição, com saúde, na nossa melhor condição, né? Então deveria ser ao contrário, a gente precisaria tirar um tempo, né? Mas a gente não tem essa consciência, né? Quando você está imerso a tantas demandas. E quando eu descobri o burnout, né? Começou em meio a esse projeto, né? Eu comecei a ter esquecimentos, né? Realizando trabalhos importantes, né, de projeções, de budget, me davam um branco, né, em atividades que eram recorrentes para mim. Eu trabalhei, né, na área fiscal mais de 25 anos, né, mais de 20 anos. E então tinha muitas atividades ali que eram recorrentes e eu comecei a ter esquecimento no meio ali daquela atividade. E o ápice foi um dia que eu estava ali em meio às demandas, né, de fechamento e mais esse projeto, que era um projeto que estava acontecendo em paralelo, era um projeto grande, e eu travei a coluna, né. Então, assim, os sintomas, eles não são muito claros, né, são diversos tipos de sintomas e que eles vão aumentando ao longo do tempo. E eu travei a coluna, e continuei, né, ignorando, não ia no médico, tomava remédio, a gente vai se anestesiando, né, vai se anestesiando e continuando a rotina, temos compromissos, reuniões, e mil, no meio dessa avalanche de coisas,
eu travar a coluna foi, assim, o ponto que o meu corpo falou assim, você vai ter que parar, né? Você vai ter que parar e olhar para si mesmo, né? Mas eu fui no médico, tomei um monte de remédio, corticoides, né? Agendei, enfim, tentando achar uma vaguinha, né? Um horário livre para poder ir no médico, mas assim, a gente sempre priorizava, eu priorizava muito o trabalho, né? É, e aí eu fui, começou uma investigação, mas assim, a medicina tradicional, né, ela costuma olhar muito para as questões, assim, da dor, né, ela não vai até a raiz, eles não investigam muito isso, não tem essa tendência, né, a maioria dos médicos. Então, ele te passa ali um medicamento, um corticoide, alguma coisa para você melhorar a dor, né, e tudo bem, vai para casa e segue a vida, né. E aí a gente segue na mesma rotina, no mesmo ritmo, né? E isso vai agravando. E eu travei a coluna, eu lembro até hoje, foi no dia 15 de junho de 2018, e em julho eu tinha uma viagem internacional, assim, eu saía de férias, né? E era a viagem dos meus sonhos. Eu estava toda travada, né, dopada de corticoides, com muita dor, né? E fui dessa viagem. Passei 19 dias em viagem, né? Com vários medicamentos. Eu falei, doutor, eu preciso ir viajar. E talvez a Mara, não sei se a Mara já ouviu falar essa história. E aí ele me deu um monte de remédios, fui na mala lá com um monte de corticoides, tomei injeção, né? Eu fiquei até inchada de tanto medicamento que eu tinha tomado e fui. E no meio da viagem, né, foi quando assim caiu a minha ficha mesmo, porque mesmo tendo travado a coluna, eu ainda não tinha assim acordado para a gravidade da situação onde eu me encontrava. Lá em meio à viagem, eu estava na França, na viagem dos meus sonhos, eu comecei a sentir muita dor. Teve um dia que eu não consegui levantar da cama do hotel, né? E aí eu falei, nossa, aí eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei assim, o negócio é mais sério do que eu imaginava, né? Enfim, continuei, tinha um roteiro, né, para cumprir ali, eu queria conhecer os lugares, né, e continuei, né, a viagem. Eu consegui aproveitar, mas assim, não totalmente como se eu estivesse, né, bem. E ali no meio da viagem eu comecei a sentir dor nas articulações também. Então, assim, foi agravando, né? Para além da coluna, que eu estava travada, eu comecei a sentir dor nas articulações. E aí, quando eu voltei de viagem, eu comecei a procurar os médicos para poder investigar o que estava acontecendo, porque só com os medicamentos não estava melhorando, né? Eu estava tomando medicamentos muito fortes. E aí, numa investigação, assim, que durou uns 2 meses, né, procurando vários especialistas. Fui num reumatologista e aí foi identificado que eu tinha adquirido uma doença autoimune, né, que era uma artrite reativa. Né. E por conta dessa síndrome, né, por conta do burnout, por conta desse esgotamento mental decorrente da forma como eu estava lidando ali com a conciliação de todas as minhas atividades. Foi assim que eu descobri o burnout. Cris, Então não é muito claro, né, esses eu sintomas. vou, eu não vou te interromper inteiro, só vou falar algo, porque é muito importante você estar falando sobre isso, porque isso são milhares de pessoas, tanto homem quanto mulher, que vivem isso, que fazem exatamente o que você fez, vai tomando remédio, porque os médicos não falam se é emocional, se, né, eles procuram a causa ali no físico, no corpo físico, vão procurar a causa em outro corpo emocional, no corpo vital, enfim. E aí é importante porque outras pessoas com certeza vão se identificar com a sua história, sabe? Vão se identificar mesmo. Então, gratidão por você estar tendo essa coragem hoje de se abrir aqui para o público. Agradeço por poder compartilhar. E são muitos os sintomas, né? A irritabilidade, dores de cabeça, nenhum desses desconfortos é normal sentir, né? Só que a gente vive de uma forma que se tornou muito comum, né? E a gente acaba ignorando.
né? E aí, o que você fez Final, depois que você descobriu, né, essa doença autoimune? Como que foi o seu passo para ir para as terapias e começar a fazer os cursos também? foi aí que foi o meu, quando eu iniciei mesmo o meu processo de autoconhecimento, né? Foi pela dor que me parou, né? Foi através desse evento. E aí, como eu falei, eu costumava fazer massagens, né? Essas massagens, ela ia me aliviando, assim, por algum período, mas se a gente não muda, né, o nosso comportamento, as coisas, elas, né, elas não se modificam. E foi quando eu comecei a conhecer o reiki, né? Essa minha masoterapeuta, ela aplicava reiki também ali junto com a massagem, né? E eu achei curioso, eu nunca tinha ouvido falar sobre reiki, e era muito gostoso, eu sentia mais calma, né? E fazia frequentemente, para poder, fazia com bastante frequência, né? E eu acho que isso é muito comum, as pessoas ficam, né, muito assim no corpo, nos remédios, ali para tentar aliviar, só que a coisa fica recorrente, ela não, acaba não melhorando. E aí, quando ela começou a fazer a terapia Reiki, foi que eu comecei a procurar mais informações, né, e compreender o que era. Comecei a fazer outras terapias também que ela me oferecia, barra de axis, diversas outras terapias. E em algum momento eu senti o chamado para poder começar a fazer a terapia Reiki, né? Ela era uma mestre também, inclusive ela foi a minha mestre, porque sou também terapeuta Reiki. E ela ofereceu alguns cursos ali e eu fiz essa formação com ela, né? Isso foi em 2018, né? Quando eu travei a coluna e adquiri essa doença autoimune. E ali foi o momento, quando eu iniciei a formação do Reiki, né, comecei a ter esse olhar mais para interno, alguma coisa já começou a mudar, né? Mas assim, de uma maneira muito sutil, né? Então eu fiz ali a formação de Reiki, mas eu não fazia auto-aplicação, eu fazia muito pouco, mas seguia com várias terapias. Eu sempre gostei, assim, esse lado mais holístico, dos cristais, sempre gostei muito, sempre foi muito presente na minha vida, desde a minha adolescência, né? Mas o meu despertar mesmo, ele aconteceu. E eu frequentava, assim, muitos retiros, eu gostava muito de ir em retiros, né, experimentar diversas terapias, constelação familiar. Sempre que eu sabia de alguma vivência, eu participava. Mas de uma maneira ainda não muito consciente, né? E esse processo ele vai aumentando à medida que a gente vai conhecendo, né? Se abrindo para as terapias, né? A gente vai despertando, a nossa consciência vai expandindo aos poucos, né? E foi dessa forma que foi acontecendo comigo. E em 2021, e aí eu só tinha feito a formação do Reiki, mas eu não aplicava, né? E eu só tomava esse serviço de outras pessoas, né, e outras terapias. Mas participava de bastante retiros. Quando foi em 2021, eu participei de um retiro, eu fui para a Chapada dos Veadeiros, né, que é um lugar lindo e muito especial. Foi em meio à pandemia, inclusive, né? Foi um retiro que teve lá, um retiro de yoga. Nessa época eu já tinha começado a praticar o yoga, que também foi algo que me ajudou muito no meu processo de autoconhecimento, né? Então, assim, todas as terapias que levam a gente para esse lado mais introspectivo, que levam a gente para se conhecer mesmo, se observar, né? Ajudam muito, né? Porque é isso, no fundo, que vai fazer com que a gente estabeleça algumas mudanças na nossa vida, né? Se observe, identifique as coisas que a gente que não tá legal, que a gente está insatisfeito e vá, né, fazendo as mudanças. O yoga também me ajudou bastante nesse processo, né? De silenciar, de se observar, né? E esse era um retiro de yoga que eu fui na Chapada dos Veadeiros. E foi muito especial. Ali foi quando eu tive o meu chamado, mesmo para trabalhar com as terapias, né? Porque inicialmente lá em 2018 eu fui fazer o curso de Reiki, mas por esse interesse de conhecer esse meu autocuidado mesmo, né? E em 2021 eu senti esse chamado para começar a compartilhar, né? Porque assim, nesse meio tempo de 2018 até 2021,
eu comecei a me trabalhar bastante em diversas terapias, me autoconhecendo, né, expandindo a consciência. Então, assim, eu já tinha me cuidado bastante, né, continuava me cuidando. E por conta dessas terapias que eu comecei a fazer, eu tive a remissão da doença, né, da artrite reativa, tive a remissão. Aí eu parei de tomar os medicamentos, porque assim, eram os medicamentos que você tinha que ficar tomando, né, regularmente. Eu parei de tomar os medicamentos, porque eu fazia, né, todas essas terapias holísticas, né, então isso me ajudou bastante. E nesse retiro eu comecei a sentir, eu senti muito forte ali um chamado, em uma atividade que a gente estava fazendo, para eu começar a compartilhar, né, e aí quando eu voltei para São Paulo, eu falei, bom, é agora, é isso, né, e seguindo ali no corporativo, e aí eu fui me especializar, fui entender qual que era a minha próxima formação, né, os cursos, fui me especializar com o Reiki, e foi quando eu abri a página, né, do Nutrindo Ser, foi quando eu iniciei esse trabalho, e eu tinha só a formação do Reiki e fui me especializar para os outros níveis, né? Comecei a oferecer e aí começou a chegar outras pessoas, pessoas que eu já conhecia, colegas de faculdade, né? Então é muito importante a gente, né, começar a compartilhar, mesmo que as outras pessoas elas vão estar se identificando e elas vão vir, né, experimentar, né, ver que existem outras possibilidades que são mais efetivas do que a gente ficar ali só em medicamentos alopáticos, que são importantes, sim, né, para algum momento, mas que existem situações que a gente precisa estar investigando mais a fundo, né, para que tenha uma transformação mesmo. E foi assim que eu iniciei com as outras terapias. Que lindo, Cris, que história bonita. E realmente é porque começou a te fazer bem, as pessoas observam e aí querem saber o que será que ela fez, que ela está melhorando, né? E eu acho muito bonito quando a doença, imagina, você, né, esse lado que você tinha que curar dentro de você, você conseguiu e foi buscando o autoconhecimento, buscando realmente ir lá no seu emocional, nessas questões mais vibracionais, multidimensionais, inclusive, que você foi conseguindo melhorar. E é tão, sei lá a palavra, mas é maravilhoso mesmo isso que acontece na nossa vida, porque você foi a prova de que não adiantava ficar tomando remédio, né? Você foi a prova viva disso. Sim, na verdade, o remédio ele é importante, né, para algumas situações, quando a gente está em uma situação bem grave, né, mas a gente precisa identificar a causa, né, raiz daquela situação, o que nos levou, né, a chegar naquele ponto, e porque é isso que vai causar as transformações, mesmo para que a gente consiga viver, né, de uma maneira diferente, leve, né, uma forma mais saudável, né, porque todas as doenças elas são indício de que algo não está bem, né? Algo não está, ele precisa ser olhado, né? Na verdade, todas essas doenças, todos os desconfortos, na verdade, eles são um pedido de socorro, né? Olha aqui para mim, olha para essa situação, né? Porque algo não está legal aqui e a gente precisa ajustar, né? Então eu vejo dessa forma, né? E aí hoje é isso que eu tento compartilhar, né, com as pessoas que estão próximas, né, com os meus clientes, né, trazer essa consciência, né, essa auto-observação, né, porque dessa forma a gente sempre vai conseguir estar buscando ali o melhor lugar para gente. Isso, e é bonito também porque tudo é um momento, né? Teve um momento que você teve que tomar esses remédios, mas teve um momento que você foi conseguindo parar. E não significa realmente, tem que deixar claro aqui, porque depois é gravado e vai para todo mundo, né? Tem pessoas que precisam, às vezes, continuar tomando, dependendo do que elas têm, a medicação para sempre. Por exemplo, às vezes a pessoa é hipertensa. Às vezes vai ser para sempre que ela vai ter que tomar aquele remédio ali para hipertensão, né? Mas isso não significa que ela não vai fazer também dentro dela
a parte de se conhecer, por que que ela chegou lá, o que foi que trouxe. É muito bonitinho ver o Holly, né? É gostoso. Que, que chegou até esse ponto, né? As questões, enfim, que ela trouxe ao longo da vida, que normalmente a gente carrega, né? Não é só agora, mas às vezes desde criança que a gente vai levando algo e aí tem que sempre estar tomando aquela medicação. Então é importante os dois caminharem juntos. Sim, a Cris, gente vê as questões emocionais que estão relacionadas, né, a esses sintomas. isso, e esse lado teu como mãe, como foi para você também conseguir conciliar isso? Porque aí, né, você tinha ajuda de, sei lá, de algumas pessoas para ficar com as crianças. Tipo, como você fazia essa lambada aí? Bem desafiador, viu, amiga? Porque eu sou mãe solo, né? Tenho 2 filhos. Tenho o Pedro, de 18 anos, ele é autista, e tem a Júlia, de 11 anos. Eu já moro com ele sozinha já há 11 anos. 11 anos, 10 anos. A gente mora só nós três, né? E mora longe também da minha mãe. Minha mãe mora a 50 quilômetros de distância de mim. Então, assim, eu nunca tive muito rede de apoio, né? Na verdade, a minha rede de apoio era a escola, né? Eles sempre estudaram em período integral, desde pequenininho, os dois, né? Porque, na verdade, essa é a realidade, né, da maioria das pessoas, das mulheres, né, que trabalham fora. E eles, desde pequenininho, foram para a escola. Então, era sempre fazendo um malabarismo, né? Até na época que eu estava no corporativo, esses dias mesmo veio uma lembrança para mim no Google Fotos, e eu tinha uma foto lá deles, foi ontem que eu vi, uma foto deles lá no escritório, comigo à noite, porque às vezes tinha fechamento, e aí você não podia sair, e aí eu tinha que sempre fazer um malabarismo, né? Ou eu saía, dependendo da situação, eu conseguia sair na escola e buscar eles, ou tentava achar alguém que pudesse ficar, tem uma amiga da faculdade que morava aqui perto, e às vezes eu recorria a ela para poder pegar eles para mim, mas sempre foi um desafio, né? Esse malabarismo de mãe mesmo. Ai, ai, imagino. E quando você começou também a entrar no mundo né, esse teu despertar e praticar as terapias, se auto-aplicar, você também aplicava neles? Também, também. E eu, antes mesmo de ser terapeuta, eu sempre fui como o Pedro, né? Ele é autista, ele começou a fazer terapias desde muito pequenininho, né? Porque ele teve dificuldade para andar, para falar, então, assim, ele fazia fono desde muito pequenininho, TO, né? Então, assim, eu já estava imersa nesse mundo das terapias, né? Só que do outro lado, já desde muito cedo, né? O Pedro está com 18 anos hoje, né? Então já estou no mundo das terapias, na verdade, há 18 anos, só que como cliente, né? Porque ele fazia muito. E uma das terapias que eu sempre fui muito fã, que eu vi que fazia muita diferença para ele, né? Muitos resultados positivos, foi com a música, né? Mas através da musicoterapia, né? Ele fez durante muitos anos, né, e que ajudou bastante ele com a parte cognitiva mesmo, né, em todas as terapias, o reiki, né, e mesmo depois eu de formada, eu aplicava neles, né, isso sempre ajudou muito também. Ah, é. A música realmente, né, para as crianças como o Pedro autista ou tem algo, enfim, algum diagnóstico, assim, são diferentes, né? Eles têm uma sensibilidade diferente. Então, música sempre é muito bem-vindo, né? Maravilhoso mesmo. E então eu vou entrar mais específico, assim, Cris. Como que funciona um atendimento com você? Assim, tipo, eu quero
Essa era uma pergunta que alguém mandou no Instagram. Como funciona o atendimento com a Cris? Tipo, como você tem outras técnicas, você já vai saber que vai ser os cristais? Como que você prepara, assim? Eu começo com uma anamnese, né? Eu começo com uma conversa com a pessoa para entender qual que é a necessidade dela, por que ela está buscando terapia, né? Faço uma avaliação, costumo fazer uma avaliação energética também, e aí nessa troca a gente vai definindo, vai entendendo qual que é a necessidade dela do momento e qual que é a melhor terapia também, né? Aplicável. Eu trabalho tanto de forma online como presencial, né? Algumas pessoas já buscam, já têm já alguma preferência por um tipo de terapia, né? Se é presencial, terapia do som, ou então uma terapia energética mesmo, né? Então, a gente começa sempre com uma anamnese para poder ter esse alinhamento. E a outra pergunta que era assim, o que mais você percebe ao longo do tempo, assim, que você trata, assim, que tipo de pessoas que você acaba tratando, o que elas buscam, sabe? O que acabou sendo o seu nicho, assim, o maior, mais específico, né? Porque às vezes para nós, né, acaba vindo todo tipo de pessoa, mas algum nicho você percebeu, assim, de. Sim, eu percebi sim. Eu não sei se isso acontece com todas as terapeutas, mas assim, comigo eu percebi que a maioria das pessoas chegam com alguma ressonância mesmo com as situações que a gente já viveu, né? Então, já chegou muitas pessoas, principalmente, para tratar a questão do burnout, né? Eu tenho uma cliente que ela faz acompanhamento comigo de tratamento, até um atendimento online, a gente faz um tratamento online à distância, né, de terapia energética, e ela chegou para tratar comigo justamente por uma questão, né, de burnout, de propósito também, a gente tem trabalhado muito isso, e ela, assim, é uma pessoa que está bem comprometida com o processo dela de autoconhecimento, né, e ela conseguiu também, com a terapia energética, amenizar, né, todos esses sintomas do burnout, mas justamente porque entrou também num processo de autoconhecimento, né, e vai se permitindo e vai expandindo, né, a consciência, e é muito bonito também ver essas situações, né. Então, vem muitas pessoas com a questão de cansaço mental, redução de estresse, né, questões para prevenir ou então para se recuperar do burnout, como foi o caso dessa cliente que eu mencionei, né, e questões emocionais também, né, questões de, agora que tem chegado mais pessoas que estão buscando a expansão de consciência mesmo, que a gente está num momento grande assim, de despertar de consciência, né, de expansão de consciência, então tem chegado bastante, nesse momento atual, tem chegado bastante pessoas assim, com questões de feridas emocionais mesmo, travas, né, que a gente sabe que tem ali, a gente está num processo de autoconhecimento, né, mas que chega um momento que você fica meio travado numa situação e não consegue, né, avançar, ou se livrar de alguma situação. Então, tem chegado agora mais pessoas dessa forma. São as duas. Gratidão. Agora que eu ia falar para a Patrícia, ela no final saiu. Mara, você tem alguma pergunta que vocês já se conhecem, mas de repente tem alguma pergunta para agregar aqui no nosso encontro, fazer um comentário, contar de alguma experiência que você teve, né? Porque você já passou Sim, por aqui. então, pergunta como, enfim, eu conheço a Cris desde o corporativo, e a gente trabalhava junto, né? E, enfim, eu não tenho pergunta, mas eu posso falar da minha experiência, né, com a terapia do som, com a Cris, que eu sempre falo que não dá para explicar como é um atendimento até fazer, né? Porque trabalha tão profundo, sabe, Aninha? Cada sessão é uma experiência diferente, mas teve uma sessão em especial que eu perguntei para ela se eu podia virar de costas, e me deu uma dor enorme, mas aí
como soltou. Eu tenho uma dor crônica no pescoço e escápula desde a época do corporativo, que é onde eu acumulo a tensão, e aí soltou totalmente. E aí eu fiquei sem dor, e normalmente o que acontece? Eu faço fisioterapia, acupuntura, enfim, e solta e depois volta, assim, só de pegar o carro e ir para onde eu tenho que ir, já tensiono, tem um ponto de tensão. E eu falei para ela, né, até eu preciso fazer de novo, porque soltou e era assim, fiquei tão leve que era como se eu não conhecesse o meu corpo mais, sabe, uma coisa assim, porque ficou com uma sensação de leveza permanente. Então foi muito interessante. Então, assim, ela foca muito, né, nessa parte do emocional, espiritual, mas o benefício físico da, do sound healing é impressionante. É muito efetivo mesmo, sabe? Ai, achei lindo, Mara, porque imagina, né? E o que eu entendi de você falar é como se você nem se reconhecesse sem a dor. Isso, eu não me conhecia sem a dor. Foi uma sensação nova para mim. E leve, sabe? Uhum. Como se não tivesse aquele peso, assim. Foi muito interessante. Que O som, maravilha. o som é muito especial porque ele tem o poder assim de chegar em locais assim que a gente nem imagina, né? Muito profundo, né? A terapia do som, assim, eu me apaixonei por essa terapia, ainda mais com os cristais, foi um grande chamado para trabalhar com ela, por conta assim dessa vibração mesmo que preenche, né, as nossas células, né, as nossas águas, né, a gente é constituído por aproximadamente aí 70, 80% de água, né, e o som ele percorre ali muito mais rápido na água, né, então são as nossas emoções, né, nossas águas internas, então é uma terapia que é bem completa, ela trabalha ali desde o nosso equilíbrio mental, as nossas emoções, regulando a parte hormonal também, e a parte física, né, também, porque ela penetra na célula mesmo. Quando a gente fala de penetrar na célula, é que realmente isso fisicamente acontece, né? Essa vibração ali, ele eleva muito a frequência. Tem muitos casos de pessoas que têm questões oncológicas, né? Tem tratamento oncológico que faz para poder tanto minimizar ali os efeitos de uma quimioterapia, né, desses tratamentos, como também para poder melhorar a imunidade, né, são diversos benefícios. É um banho hormonal, né, que acontece com a gente quando a gente está ali numa terapia do som. Né? Então, tem esse poder de trazer essa regulação, e aí essa sensação física é maravilhosa, assim, é muito gostoso. Todo mundo Tem o precisa ver. depoimento também que a Cris foi várias vezes lá no residencial, né, de idosos, onde a minha mãe mora, para fazer para os idosos, e o relato da dona do residencial é que quando a Cris vai, eles dormem melhor e eles ficam com melhor humor, sabe? Provavelmente porque eu acredito que como diminuir as dores, porque dor é muito chato, né? Então, ela vê uma melhora, assim, geral. E eles adoram, eles ficam todos sentadinhos lá, prestando atenção, quietinhos. E o Holly que adora também, né? Ele, Não, mas esse negócio do sono é porque tem essa regulação hormonal mesmo, né? Então, assim, ele é muito efetivo para casos de melhora do sono, de redução do nível do estresse, porque é um banho hormonal, então ele regula, né, os nossos níveis lá de dopamina, né, de serotonina, né? E aí tudo isso traz essa regulação para o sono também. Então, Cris, eu tenho uma curiosidade de saber. Você era uma pessoa já que gostava de música, já entendia de música, tipo, precisa aprender sobre partitura para fazer a música com as taças. Como funciona assim? Conta um pouquinho. não, eu não era uma pessoa assim na música.
apesar de, assim, um dos meus grandes sonhos era tocar piano, né? E eu fiz até aula durante algum tempo, mas pouquíssimo tempo, porque aí depois logo eu fiquei grávida da Júlia e aí eu não conseguia mais conciliar as coisas. Mas eu não entendia muito de música, na verdade, quase nada, né? E eu fui conhecer na formação que eu fiz uma formação com o Felipe Sucupira, e, assim, para mim é um gênio, assim, ele é um super nerd do sound healing, né? E foi até o motivo de eu ter escolhido fazer a formação com ele, né? Porque eu gosto muito de entender, né, como que funcionam as coisas, o porquê, né, os efeitos que está causando, saber os estudos que estão por trás disso, porque o sound healing tem muito estudo, né? No Brasil ele está chegando agora, recente, mas nos Estados Unidos e na Europa já é bastante difundido, né? E a gente tem muitos estudos fora, né? E por uma questão de língua, acaba não tendo muito acesso aqui. Eu gosto de estar entendendo, né, melhor, assim, mais profundamente, por que tá, o que está por detrás, né, desse efeito todo que causa, né, esses benefícios. E comecei a falar aqui, e desculpa, você fez uma pergunta e Mas você respondeu, você respondeu, eu vou comentar também aqui, eu já pergunto novamente. Primeiro eu quero agradecer que a Mara contou de quando você vai na casa de repouso, né? Porque é muito bonito mesmo, e incentiva também outras pessoas a te chamarem para ir nas casas, né? Tanto de repouso de idosos, como às vezes até de criança, porque vai fazer muito bem, assim. Você falou do Felipe Sucupira, então eu vou contar uma experiência aqui. Eu gosto de música, eu estudei piano quando era criança, eu fiz piano, eu estudei dos meus 7 anos aos meus 14 anos. Aí, infelizmente, com 14 anos eu parei, mas é interessante porque a música fica na gente. Então, depois eu toquei violão, toquei violino, tentei tocar ukulele, mas, enfim, eu nunca fui de cantar. Meus pais, eles cantam também. Meus pais eles gostam muito de cantar em coral, independente. Até minha mãe queria entrar, porque ela queria muito conhecer você, mas não, deve ter acontecido algo que ela não entrou na reunião. Eles amam cantar, eles. Então eu cresci com os meus pais sendo cantores de coral, sabe? E acompanhava eles, enfim. E foi interessante porque teve quando eu morava em São Paulo ainda, né? Eu morei em São Paulo. Logo que eu conheci o Rodrigo, eu fui morar em São Paulo e acredito que foi porque eu tinha mesmo que fazer muitos estudos e vivências. E certa vez, no Morumbi mesmo, que eu acho que o Felipe estava atendendo, e eu também estava atendendo, a gente estava atendendo no mesma no mesmo lugar, né? Eu alugava as salas, assim, enfim. Só que eu fui fazer um atendimento de terapia multidimensional. Porém, as taxas reverberam, né? Nossa, então o meu cliente foi para as nuvens e eu também, porque eu sentia, sabe, ali aquele eco, e nossa, e eu só lembro que daí meu cliente foi embora e eu fiquei até meio perdida, tipo assim, como que eu vou embora mesmo? Ah, tem que chamar aqui o aplicativo. Tava bem, nossa, dava aérea, assim, não tinha voltado para o corpo, mas estava me sentindo muito leve. E aí o Felipe passou assim, daí eu falei para ele, ah, né, fiz alguma pergunta assim, dele falou, estava incomodando? Incomodou? Eu falei, nossa, você não sabe o super tratamento que acabou acontecendo. Foi incrível, né? Tipo, agradeci ele um monte. E daí ele falou, ai, me segue. E daí foi ali que eu acabei conhecendo o Felipe. Realmente, ele é um super nerd, né? Eu acho legal que se a gente tem dúvida, ele já manda um artigo científico, tipo, ele é super simpático também, né? Aí ele fala, pesquisa lá, você vai ver que tem comprovação científica, e ele eu não acabei que eu nunca fiz curso com ele, porque acho que não, enfim, não, ainda não estava no meu chamado, quem sabe um dia, mas é muito legal mesmo. Ele é uma pessoa que ele não quer só mostrar
ali que as taças fazem bem. Ele quer que você perceba, que você viva, que você estude, que você se aprofunde. Muito Sim, é bem completo, é bem completo. Não, a gente no curso, você vê muito além de música, né? Na verdade, de geometrias sagradas, de neurociência, meus estudos, né? Questões relacionadas ao terapeuta. É uma delícia, eu amei. O que eu tinha te perguntado era que ano que foi que você começou assim com o Sound Healing? Então, de healing foi em 2022. E aí é a terapia que você acaba mais trabalhando, assim? Na verdade, as duas, né? A energética, né, online, e o sound healing presencial, bastante. Né? Ah, Mas assim, o sound healing para mim foi um super chamado, principalmente com os cristais, né? Porque tem diversos tipos de sound healing. Tem sound healing xamânico. Eu utilizo alguns instrumentos xamânicos também na terapia que eu ofereço, né? Nas vivências que eu faço, mas principalmente os cristais, né? Eu tenho bastante instrumentos de cristal. É, e o cristal, assim, foi um grande diferencial. E quando, naquele curso, ele começou a falar dos cristais, nossa, assim, para mim foi... Eu sempre tive muita conexão, né, com o reino cristalino ali. Você vai se achando, né? Isso é sempre Cris, lindo. e como que, como não, mas fala sobre quando você faz um encontro aí em São Paulo, é uma praça, como que é? Como que funciona? Como que a pessoa se inscreve? O ano que vem vai continuar tendo esse projeto? Sim, eu ofereço diversos tipos de vivências, né? Ofereço esses encontros no parque, que tem um parque aqui na Zona Sul, chama Parque Severo Gomes, né? Esses encontros no parque, eles são encontros gratuitos, né? E ele tem ocorrido quinzenalmente, primeiro e terceiro domingo do mês, né? Às 10 horas, ali no parque. E além desses encontros ali no parque, eu ofereço algumas vivências também, né? Tenho vivências semanais, algumas vivências que são mais pontuais, específicas para algum evento específico, né? Ou também em eventos corporativos, né? Também em empresas, né? Semana da Saúde, Semana da CIPA, ou também dentro de um programa de gestão do estresse, né? De prevenção também, de esgotamento mental. Então, tem diversos tipos de vivências. Né? Tá. Essas vivências que são no parque, eu vou perguntar coisas porque daí quem assistir, de repente, né, vai querer participar. Pode ir criança, cachorro. Pode, pode. Todas as vivências, elas são, né, bem inclusivas, né? Vai cachorro, o Rolicito sempre está participando, crianças também, né? Famílias, né? Todo mundo pode participar. Pessoas idosas, né? Todo mundo é sempre bem-vindo. É bem E se a inclusivo. pessoa é gestante? Gostoso. Gestantes também tem um cuidado específico, né, para a gestante, né, dependendo ali do período que ela está, né. Inclusive em atendimento a gente faz essa anamnese, né, mas elas podem participar também. Que bonito. E você pretende continuar para o ano que vem? Ah, legal, legal. E, bom, eu acho que era isso que eu tinha para te perguntar. Então, depois, para as pessoas entrarem em contato com você, pelo Instagram mesmo, aí eu vou deixar na descrição. Ou você quer deixar o teu e-mail também? Pode ser através do Instagram, né, ali tem um link também que vai para uma página e ali tem mais informações, né, dos serviços que eu ofereço, das vivências, eu estou sempre postando ali, avisando o pessoal, esse final de semana a gente tem uma vivência no parque, né, vai ser agora domingo, dia 3, às 10 horas, quem for aqui de São Paulo, né, vai ser aqui na Zona Sul, então já aproveitar para deixar aqui o convite para as pessoas que estarão aí assistindo, né, todos são muito bem-vindos,
E me seguir lá no Instagram mesmo, né? Estou sempre ali divulgando os trabalhos, quando são as próximas vivências. E a gente vai se conectando por ali. Ai, gratidão. E, enfim, acredito que era isso. Mara, você quer conversar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Adorei a conversa com vocês. Gratidão. Uma Tava delícia. mesmo. Muito bom encontrar vocês hoje. A Cris ainda tem tem uma vivência aqui para a gente ouvir. Então, olha, eu também quero agradecer, Cris, por você ter aceitado o convite. Agradeço a Mara ter ficado conosco até o final e as outras meninas que também entraram por algo tiveram que sair, mas eu sou muito grata. E também eu sou grata porque você acabou escolhendo um dia que é portal, né? 1/11. E é um dia muito especial também, porque amanhã é finados, então os nossos entes queridos estão mais pertinho da gente, né? E os que já estão do outro lado do véu, e com certeza os seus antepassados estarão muito contentes por toda essa tua jornada, Cris. E é muito bonito poder compartilhar o que nos faz bem. Sim, eu agradeço também, Aninha, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês essa noite, né? E é sempre uma honra, né? Poder falar das coisas que a gente faz, que a gente ama, que a gente sabe que faz bem e que a gente quer compartilhar, né? Para que outras pessoas também se identificarem, né? Levem para suas vidas também essas práticas, né? Que a gente consiga viver de uma maneira mais leve, mais harmônica, se respeitando também, né, os limites. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade de compartilhar, né, esse canal aqui que você está abrindo. É muito importante, né? Gratidão. Ó, minha mãe acabou de entrar. Mãe, seja bem-vinda. Você chegou bem na hora da vivência. Então, aproveita, põe o pai aí para ouvir também, põe a Honey, liga o som para todo mundo. Então, vamos lá, Cris. Eu vou fechar meu microfone aqui e vou relaxar. Bom, se vocês quiserem fechar também, eu vou convidar vocês para fecharem os olhos, encontrar aí uma posição bem confortável, onde vocês estão. E a gente vai realizar uma meditação do castelo cristalino. Te convido a fechar os teus olhos e onde você estiver, buscar uma postura confortável. Pode ser sentado ou deitada, onde quer que você esteja. Permita-se relaxar por alguns minutos, se mantendo de olhos fechados. Nós vamos iniciar algumas respirações de forma consciente. Inspire, enche o pulmão de ar. Segure por 1, 2, 3. E agora vai soltando o ar devagarzinho pela boca. Você pode repetir esse movimento, essa respiração de forma consciente mais uma vez.
natural, ainda de olhos fechados, nós iniciamos uma visualização iniciamos a meditação de cura do castelo. Castelo cristalino. Imagine-se chegando a um castelo feito inteiramente de cristal. Perceba o brilho suave dos cristais. Este é um lugar seguro e sagrado, onde você está destinada a encontrar cura e paz interior. Ao entrar, você é recebida por uma sensação de tranquilidade e uma leve brisa de frescor. Perceba essa brisa tocando a tua pele. Caminhe pelos corredores cristalinos. E observe como cada passo ecoa com suavidade, guiando você para a primeira sala. Esta é a sala dos cristais verdes. Observe como esta sala está cheia de cristais verdes, irradiando uma energia de cura e de renovação. Vá até aquele cantinho da sala, procure uma poltrona e sente-se confortavelmente, permitindo que a energia verde envolva o seu corpo, trazendo cura para todas as áreas que precisam de atenção. Respire profundamente e sinta-se absorvendo essa energia curativa a cada inspiração. Agora você se levanta e é conduzida à segunda sala, a sala dos cristais brancos. Aqui tudo é de um branco puro, emanando uma sensação de pureza e de paz. Ali no cantinho tem uma cama de cristais brancos e você pode se deitar nela. Deite-se e vá sentindo seu corpo relaxar completamente.
transmutação. Fique no centro da sala e permita que a energia violeta envolva você completamente, transmutando tudo que necessita ser transformado. Sinta-se renovada, livre, em harmonia consigo mesma. Vai percebendo essa energia curativa percorrendo o teu corpo, as tuas células, purificando e equilibrando tua mente e emoções. E agora, aos poucos, você vai se despedindo do castelo de cura cristalina, deixando esse cenário para trás e vai voltando. Aos pouquinhos você vai voltando, fazendo uma respiração suave, soltando o ar pela boca. Vai voltando a sua atenção para o seu corpo, observando os movimentos que ele te pede. Você pode virar o seu pescoço para a direita, depois para a esquerda. Vai percebendo quais são os movimentos que te deixam mais confortável. Quando você se sentir preparada, você pode abrir os teus olhos novamente. Uau, gratidão. Então, eu vou desligar a gravação, mas eu vou pedir para vocês ficarem aí. Gratidão por este momento, foi mesmo muito lindo. Até mais. Deixa eu ver aqui. Então, até um próximo encontro. Para quem está no YouTube. Vou parar.